Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 20, que tem como objeto de conhecimento expressões numéricas, detalhamento, conceito e resolução de expressões numéricas, aplicação. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nessa aula nós iremos aprender sobre expressões numéricas, vamos aprender aí regra de resolução, vamos aprender como se resolver uma expressão numérica. Lembrando que expressão numérica são aquelas contas onde tem um monte de número misturado, onde a gente vai ver adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, parêntese, colchete, chaves. É muita coisa, né, pessoal? Mas podem ficar tranquilos que eu vou explicar de uma forma bem simples e fácil e você vai conseguir entender totalmente o nosso conteúdo e conseguir resolver qualquer expressão numérica daqui para frente. Tudo ok? Vamos lá. Expressões numéricas. As expressões numéricas são grupos numéricos calculados por operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, que seguem determinadas ordens. Esses conjuntos com números são separados por símbolos gráficos, que também chamamos de sinais de associação. Representações que determinam a sequência em que as expressões devem ser efetuadas. Aqui os nossos sinais de associação, quem são? São os parênteses, os colchetes e as chaves, ok? Eles a gente chama de sinais de associação. Tudo bem? Nas expressões numéricas, devemos seguir a ordem em que as operações devem ser efetuadas. Então, aqui nós temos, primeiro resolvemos as raízes e as potências, tá bom? Então, primeiro a gente vai resolver a radiciação e a potenciação, ok? Exatamente na ordem em que aparecem. Então, se você tem uma continha que seja, por exemplo, 2 ao quadrado, certo? Mais raiz quadrada do número 4. Quem você vai resolver primeiro? A operação que vier primeiro. Por quê? Porque aqui nós temos a potenciação e a radiciação. E eles estão exatamente no nosso primeiro grupo de operações. Tudo bem? Então, quem está primeiro aqui, ó, a potenciação. Então, eu vou resolver primeiro a potenciação. 2 ao quadrado, 4. Vou repetir aqui meu sinalzinho de mais. E aqui, ó, raiz quadrada do 4, 2. Tudo bem? E aí, 4 mais 2, 6. Ok? Isso aqui foi só para exemplificar. Tudo bem? Então, vamos continuar. Depois, nosso segundo grupo de prioridades de resolução. Em seguida, nós vamos resolver o que agora? Divisões e multiplicações. Tá bom? Exatamente na ordem em que aparecem. Então, se temos 2 vezes 2 dividido por 2, quem eu vou resolver primeiro? Essa operação ou essa operação? Hein? Vou resolver primeiro a operação que está de verde ou a operação que está em vermelho. Uma é multiplicação, a outra é divisão. As duas fazem parte do nosso segundo grupo de prioridades aqui de operações, tá bom? Então, como as duas estão
no mesmo grupo, que é o segundo, eu vou resolver exatamente na ordem em que elas aparecem, tá? Então, quem apareceu primeiro é a operação que está em verde, que é a nossa multiplicação. Então, ela será a primeira a ser resolvida. 2 vezes 2, 4. E aí, sim, eu vou resolver a próxima. 4 dividido por 2, 2. Ok? Então, vimos aqui o primeiro que a gente vai ter que resolver são raízes e potências. Depois, por segundo, a gente vai resolver divisões e multiplicações. E agora sim, o nosso terceiro grupo. Por último, a adição e subtração. Ok? Então, primeiro, raízes e potências. Radiciação e potenciação. Por segundo, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Ok? Além disso, devemos respeitar a eliminação dos sinais de associação, certo? Que, como eu disse para vocês, é parêntese, colchete e chaves. Tá bom? Mas qual é a ordem dos nossos sinais de associação? Eles também precisam seguir obrigatoriamente uma ordem. Primeiro a gente vai eliminar os parênteses, tudo bem? Depois a gente vai eliminar os colchetes. E aí, por último, a gente elimina as chaves. Tudo bem? Então, primeiro, parêntese. Segundo, colchetes. Terceiro, chaves. Aqui a representação, caso você não conheça, o parêntese é esse mais redondinho. Depois o colchete é esse que é mais quadrado. E depois as nossas chaves, que é esse desenhozinho que você com certeza vai aprender a fazer. Tudo bem? Também seguimos as ordens das operações dentro dos sinais de associação. Então, prestem bem atenção. Observação. Também seguimos as ordens das operações dentro dos sinais de associação. Como assim, professor? Se nós temos, 2 vezes 4, certo? Eu vou até colocar aqui um parêntesezinho. Então, 4 menos 2 vezes 2. Certo? Eu tenho aqui, uma multiplicação aqui fora. Ok? Mas eu preciso primeiro eliminar o meu sinal de associação, que é o parêntese. E dentro do parêntese, eu tenho uma subtração e eu tenho uma multiplicação. De acordo com a minha prioridade, quem eu tenho que resolver primeiro? A minha multiplicação. Tá? Então, o primeiro eu vou ter que resolver aqui, 2 vezes 2. Enquanto eu estou resolvendo aqui, o resto repete. Então, 4 menos 2 vezes 2, 4. Tá? E agora, professor, eu estou olhando agora e só tem uma subtração e uma multiplicação. Quem eu resolvo primeiro? Primeiro, você precisa eliminar o parêntese. Não importa se dentro do parêntese só há uma subtração. Eu primeiro tenho que resolver dentro do parêntese. Então, o que está fora eu baixo. 4 menos 4, 0. Tudo bem? E aí sim, 2 vezes 0, 0. Eu vou resolver o que estava fora do parêntese. Tudo bem? Então vamos lá, dar uma pequena recapitulada. Nós temos as ordens das operações,
ok? Primeiro a gente vai resolver radiciação e potenciação, certo? Quando não houver mais radiciação e potenciação, a gente vai resolver multiplicação e divisão. Quando não houver mais multiplicação e divisão, nós vamos resolver adição e subtração, certinho? E isso se forem todos numa linha reta, sem nenhum sinal de associação. Quando há os sinais de associação, nós precisamos também seguir a regra, né, de ordem dos sinais de associação. Primeiro parêntese, depois colchete e depois as chaves. Tudo ok? Vamos aí agora observar alguns exemplos. Vamos lá. Aqui uns exemplos com números para vocês entenderem, né, como é que se resolve aí uma expressão numérica. Estão vendo aqui, ó, a nossa expressão numérica. Tá? Por que a expressão numérica, professor? Porque é uma expressão onde só há números. Observe que não tem letras aí no meio, tá bom? Mais para frente vocês irão aprender algumas expressões algébricas. E aí teremos aí algumas letras no meio das nossas contas. Mas aqui só são números, por isso são expressões numéricas. Tudo bem? Então, para começar, vamos eliminar esses parênteses. Tudo bem? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou... Aqui o parênteses ele só está por causa do sinal de menos, tá bom? Então, vamos resolver primeiro quem? Ó? Quem que a gente tem aqui de operações? Uma subtração e uma divisão. De acordo com o que a gente aprendeu, nós resolvemos primeiro a subtração ou a divisão? Ok, resolvemos primeiro a divisão, certo? Então, vamos fazer, ó, joguinho de sinal, menos com menos, que vai dar mais. E aí, resolver 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. Ok? E agora, professor, que a gente vai ter dois sinais juntos. Ó, eu tenho aqui o menos e eu tenho o mais do 3. Sempre que você tiver dois sinais juntos, você faz jogo de sinal. Qual é o jogo de sinal? Sinais iguais dá mais. E sinais diferentes dá menos. Ok? Aqui os sinais são iguais ou diferentes? São diferentes, né? Um é menos e o outro é mais. Então, sinais diferentes, o resultado é menos. 12 menos 3, 9. Ok? Aqui o próximo. Novamente, vamos ver aqui o que a gente tem que resolver primeiro. Temos uma potenciação. Como nós temos uma potenciação, vamos resolver primeiro a potenciação. Então, menos 3 ao quadrado é mais 9. Ok? Agora sim, resolvemos a potenciação. Olhando agora só para essa segunda linha. O que eu ainda tenho de operação? Eu tenho uma adição, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma subtração. Pela regra da nossa ordem de operações, quem que a gente tem que resolver primeiro? Adição, subtração ou multiplicação? Multiplicação. Então, vamos resolver, ó. 3 multiplicado por menos 4 é igual a menos 2. Mais com menos, sinais diferentes, menos. 3 vezes 4, 12. Agora eu tenho 20 menos 12 menos mais 9. Olha de novo, ó, dois sinais juntos. Sempre que temos dois sinais juntos, o joguinho de sinal. São iguais? Não, são diferentes. Como eles são diferentes, o resultado dá menos. Então, 20 menos 12 menos 9. Como aqui nós temos dois números com sinais negativos,
Significa que eu estou devendo R$ 12 para uma pessoa e devendo R$ 9 para outra. Então, ao todo, eu estou devendo R$ 21. Se eu estou devendo R$ 21, porém eu só tenho 20, significa que eu vou pagar os 20 e mesmo assim ainda ficarei devendo R$ 1. Por isso que o resultado é menos 1. Vamos agora, verificar, ver um videozinho aí, mostrando aí a ordem das resoluções direitinho para vocês aprenderem. Vamos lá. Calculamos o interior dos parênteses, efetuamos as raízes e as potenciações, efetuamos as divisões e as multiplicações, eliminamos os parênteses, calculamos o interior dos colchetes, eliminamos os colchetes, chegamos ao resultado. E aí, pessoal, vocês viram no vídeo que a ordem que foi resolvida é exatamente a ordem que a gente aprendeu, tá bom? Então, como eu sempre digo, matemática a gente só consegue aprender praticando. Então, vamos praticar. Exemplo, o gestor de uma escola precisava fazer a contagem dos alunos vencedores dos jogos internos da escola para comprar a quantidade de medalhas necessárias para a premiação. O nono ano possui 40 alunos no total. Apenas a quarta parte deles recebeu medalha no vôlei. Então vamos lá, quarta parte. Sabemos que são 40 alunos. O que seria a quarta parte? É exatamente os 40 dividido por 4. Tá bom? Isso vai me dar a quarta parte. Então a quarta parte deles recebeu medalhas no vôlei. E a metade recebeu medalhas no futebol. O que é metade? Metade é tudo aquilo que a gente divide por 2. Se eu pegar a quantidade total e dividir por 2, eu vou ter a metade. Então vamos lá. No oitavo ano, são 30 alunos, menos do que no nono. Apenas as meninas, que representam 1/3 dos alunos da sala, foram premiadas no vôlei. E todos os meninos foram premiados no futebol. Então, o que significa 1/3? O que significa 1/3 dos alunos da sala? 1/3 dos alunos da sala significa que, como são 30 alunos, apenas as meninas que representam 1/3. Então, total é 30. 1/3 é eu dividir o total por 3. Tá bom? Gravem bem essas informações que eu estou anotando aqui, ó. 1/4, 1/3, tá bom? Que a gente vai utilizar lá na resolução. E todos os meninos foram premiados no futebol. Se as meninas, representam 1/3, os meninos representam 2/3. Então, se eu sei que 1/3 é isso aqui, o que é 2/3? É só eu multiplicar o meu 1/3 por 2. Pronto. E aí eu vou ter 2/3, isso aqui é a quantidade dos meninos. Tá bom? Quantidade dos meninos. Vamos continuar aqui na nossa questão. Já no sétimo ano, foram 5 medalhas de ouro. Vamos lá, 5 medalhas de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. Por fim, o sexto ano recebeu 10 medalhas de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. E aí a pergunta vai ser o quê? A pergunta final vai ser o quê? Pergunta final vai ser quantas medalhas o gestor precisará comprar para os alunos vencedores. Então, a gente tem as opções aí, ó. Letra A, 90, letra B, 94, letra C, 99 ou letra D, 103. E aí, pessoal, qual seria a resposta? Basta a gente verificar o que a nossa questão estava dizendo. Sabemos que temos que organizar a expressão para poder resolvê-la. Porém, vamos nos atentar à linguagem matemática. Lembrem lá o que eu estava anotando?
Então, é exatamente isso que a gente vai utilizar agora. Ó. Quarta parte do total de alunos, que é 40, é o mesmo do que 40 dividido por 4, o que eu tinha anotado lá para vocês. Isso aqui é tudo referente ao nono ano. Metade do total de alunos, que é 40, é o mesmo do que os 40 dividido por 2. Lembra lá que eu falei? Tudo que vai ser a metade é dividido por 2. Agora no nono ano, como é que a gente vai fazer para conferir a quantidade de medalhas do nono ano? 1/3 do total de alunos, que é 30, é o mesmo que 30 dividido por 3, ó, 1/3. E o resto dos alunos dessa sala serão 2/3, que é o mesmo que 2 vezes 1/3. Se eu sei que 1/3 é 30 dividido por 3, né, 2/3 vai ser o dobro. Então, é 2 vezes o 30 dividido por 3. No sétimo ano, serão 5 de ouro, 7 de bronze, 7 de prata e 9 de bronze. E nos sextos anos, 10 de ouro, 6 de prata, 2 de bronze. E agora, basta a gente efetuar o nosso cálculo. Olha o tamanho dessa conta. Professor, não consigo resolver. Claro que consegue. É só ir passo a passo. Então, vamos lá. Toda fração é uma divisão, tá, pessoal? Então, isso aqui é uma divisão. 40 dividido por 4, 10. 40 dividido por 2, 20. 30 dividido por 3, 10. Aqui eu tenho 2 vezes, eu vou repetir. E agora, 30 dividido por 3, 10. O resto eu tudo repito. Por quê? Porque, de acordo com a minha regra, eu primeiro preciso resolver multiplicação e divisão. Chegamos agora nesta linha. Eu ainda tenho uma multiplicação, então é ela que eu vou resolver primeiro. Ó. 2 vezes 10, 20. O resto eu tudo repito. Agora sim a gente vai começar. Ó. 10 mais 20, 30. 10 mais 20, 30. 5 mais 7, 12. 9 mais 10, 19. E 6 mais 2, 8. Tudo bem? 30 mais 30, 60. 12 mais 19, 31. E aí eu baixo 8 porque só sobrou ele. 60 mais 31, 91. Mais 8, 99 medalhas. Então, aí, a alternativa certa era a letra C, 99 medalhas. Ok? Indo agora para a nossa segunda questão, aqui o nosso segundo exemplo. Que número representa o dobro? Vamos lá, o que é o dobro? É tudo aquilo que a gente vai multiplicar por 2 para a gente alcançar o dobro. Tá bom? Por exemplo, se eu tenho 10 reais, quanto é o dobro do dinheiro que eu tenho? É 2 vezes 10 reais. Então, o dobro é 20. Então, qual é o dobro do resultado da expressão numérica abaixo? Aqui a expressão numérica. E agora, o que a gente faz com uma conta desse tamanho? Vamos seguindo aí a nossa ordem. Ó. Primeiramente, lembrar que precisamos resolver as operações seguindo a ordem em que ela tem que ser efetuada. Aqui a ordem, ó. Primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração, tá? Seguindo, vamos lá agora para a nossa resolução, ó. Vamos aqui resolver as multiplicações, ó. A gente olha, tem potência? Não. Tem raiz? Não. Olhando para esta primeira linha, tá? Então, vamos para a segunda parte, né? Se não tem nem potenciação nem radiciação, vamos para multiplicação e divisão. Multiplicação tem aqui, ó. 7 vezes 5, 35. Tá? 4 vezes 2, 8.
6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 15. Lembrando que a tabuada vocês têm que saber, tá, pessoal? Então, 100 dividido por 5, 20. Baixei o 3 aqui, ó. 7 vezes 4, 28. E aí eu baixei... Não, 4 vezes 2, 8. Ok? Agora, vamos agora o quê? Resolver o que está dentro do parênteses, né? A gente tem que eliminar os parênteses, que também está na nossa ordem. Primeiro parêntese, depois colchete e depois chaves. 35 menos 8, 27, certo? 24 menos 15, 9. 20 vezes 3, 60. 28 menos 8, 20. Tudo certo? Agora, ó, 27 dividido por 9 é 3. E 60 dividido por 20 também é 3. Agora a conta mais difícil de todas. 3 dividido por 3, 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, porém, a pergunta da questão é o dobro. Então, não vão direto no resultado 1. O dobro é sempre multiplicado por 2, então 2 vezes 1. Minha resposta correta é 2, que era a nossa alternativa D. Tudo ok, pessoal? Estão aprendendo tudinho? Vamos continuar praticando. Vamos lá. Exemplo 3. Tiago viu no quadro algumas anotações da aula anterior um pouco apagadas, conforme a figura a seguir. Olha aqui, ó, nossa figura. Temos um número aqui, ó, que está todo apagado. Mas qual número foi apagado? E aí, será que é 3? Será que é 2? Será que é 1? Será que é 4? Vamos lá, a gente sabe que pela ordem de resolução, eu teria que primeiro resolver isso aqui, né? Porque a gente resolve primeiro a multiplicação. E eu sei que a minha conta toda deu 6, né? Basta observarmos e veremos que há um número apagado. Esse número foi multiplicado por 2, foi o que eu falei agora há pouco. Primeiro resolveu isto aqui, primeiro multiplicou ele por 2 e em seguida somado com 2. Aí se obteve como resultado o número 6. O único número que multiplicado por 2 e somado com 2, que é igual a 6, é o número 2. Ó, eu sei que o número ele foi multiplicado por 2 e foi somado com 2. Tá? Então, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, a única forma de eu ter 6 como resposta é se o meu número que está apagado é o número 2. Observe que se aqui o número correto for 2, vamos colocar aqui o 2. Ó, o correto aqui é 2. Então, pela regra de expressões numéricas, eu preciso resolver primeiro quem? A adição ou primeiro a multiplicação? Temos que resolver primeiro a multiplicação. Então, vamos fazer, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. E aí sim eu vou somar com o meu 2 do início. 2 mais 4 igual a 6. Tudo bem? Então, pessoal, observe novamente. Vamos lá, vamos recapitular o que a gente estudou durante a aula. Nós vimos que, para a expressão numérica, a gente tem ordem de resolução. Primeiro, radiciação e potenciação. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. A mesma coisa para os sinais de associação. Primeiro, parêntese, depois colchete e depois as chaves. Fazendo tudo na ordem corretinha, não há erro e basta você saber fazer as operações corretamente. Tudo bem? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido comigo.
e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal.